Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Espiritismo.net, a mais um bate-papo da noite de hoje. Então, antes da gente começar o nosso tema da noite de hoje, vamos fazer uma oração para levar nosso pensamento para a gente se concentrar melhor no nosso estudo. Bora lá! Então, Senhor, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí na tela de vocês, hoje o nosso tema é sobre bem-aventurados os pobres de espíritos. Mas antes, da gente começar a entender o que significa pobres de espíritos e por aí vai, aprofundar no tema, eu queria falar para vocês o significado da palavra bem-aventurados, porque a gente sempre escuta nessas bem-aventuranças, mas qual é o significado, dessa palavra? Eu tive essa curiosidade, de saber assim, de certeza o que significa. Então, bem-aventurado significa os felizes. Então, assim, a gente pode trocar assim, trocar entre aspas. Os felizes, os pobres de espíritos. Aí tem uma continuaçãozinha que é assim, eu vou colocar os felizes, os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Por que dele é o reino dos céus? A gente vai ver. Então, esse é o significado da palavra bem-aventurado, os felizes. Então, bora lá começar. Então, o tema de hoje, ele vem do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Eu vou ler parágrafo por parágrafo pra gente debater um pouquinho, para não deixar, as reflexões tudo pro final, quando acabar esse item. Então, bora lá. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São Mateus. A incredulidade se diverte com esta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes, e diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Bem, então aqui ele já fala, o que são, pobres de espíritos, que é aqueles que são humildes, não pobre, de vista material, ou aquele que é covarde ou tolo, como está até dizendo aqui. São, então, felizes, dos pobres de espíritos, porque eles, sendo humildes, eles, não se achando superior a ninguém, vão ser felizes no reino dos céus, como está escrito aqui, ó. E diz que o reino dos céus é destes, e não dos orgulhosos. Destes são os humildes, dessas pessoas boas, E os orgulhosos são aqueles que se acham melhor que outras pessoas, mas essas pessoas orgulhosas, elas, como a gente sempre evolui, a gente nunca regride, eles vão ver que eles estão errados e vão tentar se melhorar, É onde todo mundo, vai ser humilde, Então, continuando. Os homens cultos e inteligentes, segundo o homem, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Então aqui, eles são tão orgulhosos que eles nem pensam, que nem tá falando, eles não podem elevar o pensamento a Deus, eles nem se lembram disso, porque eles estão tão preocupados com eles, Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo ele superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, constentam-lhe um dos seus mais belos atributos.
a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo, tomando sua inteligência como a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo a compreender. Não podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Então aqui, né, ele está falando da pessoa orgulhosa, né, que se acha melhor, né, superior que Deus. E só se preocupam com eles mesmos, se esquecendo, né, que Deus é bom, justo, né, e que é o pai dele, né. Então é isso que ele fala nesse parágrafo aqui, né, que nem eu dei uma pausa naqueles, né, preocupados somente com eles mesmos, não podem levar o pensamento a Deus. Então eles nem, né, se tocam mais, que eles, né, digamos que não estão nem mais aí para Deus, né, entre aspas, assim, né, não estão mais nem aí. Mas é realmente isso, né. E se eles, né, tipo, parasse para pensar em Deus, ou ele fosse parar para analisar, né, que ele é o nosso pai, ele se sentiria rebaixado por Deus. Então ele, né, então é isso, né, que o orgulho faz com a gente. Então, continuando, ele ainda vai falar um pouco mais sobre a pessoa orgulhosa, né. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, e não é porque isso esteja fora do seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e o que faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo o que não seja o mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espíritos os que as levam a sério. Aqui, né, ele está continuando, né, como eu falei antes, a falar sobre a pessoa orgulhosa, né. Aqui, né, ela não admite, né, que existe um ser, né, maior, entre aspas, né, mais inteligente que é Deus, né, por causa do seu orgulho. Então, o orgulho deixa a gente cego, porque a pessoa se acha melhor em tudo e se acha melhor do que todos, até mesmo de Deus, que daí ela não consegue, né, ver Deus como superior, entendeu? Então ela, como eu falei, né, o orgulho nos cega, né. Ó, quem tá falando aqui, ó, faria descer do seu pedestal como se existisse Deus, por exemplo, para saber que a pessoa não acredita em Deus. Então ela teria, entre aspas, descer do seu pedestal porque teria alguém melhor que ela, né? Então, é isso que esse parágrafo quer dizer. Então, bora pro próximo. Ó, então vamos lá. Entretanto, digam o que quiserem. Terão de entrar como os outros nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem aquinhoá-los por igual. Bem, aqui, né, ele está falando que todos, né, vão, no caso aqui, desencarnar, né? E aí, essas pessoas que foram orgulhosas, elas vão ver que estavam erradas e vão se arrepender, né? E aqui, ó, que ele fala sobre Deus, ó. Mas Deus que é justo não pode ser da mesma maneira aquele, né, que foi orgulhoso, que desconheceu, né, ele. E aquele que humildemente se submeteu a suas leis. Ele não vai tratar ele por igual. Claro que ele não é que Deus não é, que é punir, que ele vai punir, não é nada disso. É que se a gente tomou uma decisão, a gente vai colher aquilo, né? Porque tem aquele até acreditado, tudo que você planta, você colhe. Vai ter uma consequência daquela decisão que tu teve, né? Se a gente escolheu ser orgulhosos, a gente vai ter uma consequência. Então, se a gente for uma pessoa que não foi resignada, que só ficou reclamando da vida,
foi orgulhosa, quando a gente desencarnar, nós vamos para a gente não vai para um bom lugar, né? Não é que a gente não vai para um bom lugar. Nós vamos para um local que da mesma faixa vibratória, onde que só tem espíritos nessa mesma sintonia, né? Que guardam raiva, que não aceita Deus, por aí vai, né? E esses sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa, revolta, eles são sentimentos negativos e eles afastam de Deus, dos bons espíritos que nos protegem, até do nosso anjo da guarda. Porque, que nem eu falei, quando a gente tem sentimentos ruins, a gente vai estar com espíritos da mesma sintonia. E a gente não quer, né, esses espíritos que tem esses sentimentos de raiva, de rancor, mas se a gente tiver, então por isso que a gente sempre tem que ter bons sentimentos, pra gente sempre estar perto de Deus e do nosso anjo da guarda sempre nos protegendo. Então, se a gente for resignado, aceitarmos a Deus como nosso Pai, né, justo e bom, sermos humildes, caridosos, bons, como eu falei antes, a gente vai estar, né, do lado desses bons espíritos do nosso anjo da guarda. Tem até uma historinha aqui no Evangelho que é o mal rico. Eu vou contar aqui, né, rapidinho para vocês, porque fala um pouquinho da humildade. Ó, que é assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda, e que todos os dias se banqueteava esplendidamente, desculpa. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta, e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-se as úlceras. Ora sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritando ele disse: Pai Abraão, compadeça-te de mim, e manda cá Lázaro para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males? Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que eu te mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda. Venham também eles para este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles já têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, não de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não vão ouvir a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite algum dos mortos. Bem, essa partezinha que eu quis falar para vocês é que, né, esse homem rico, ele era orgulhoso, ele era egoísta, né, ele se achava ele superior, digamos. E Lázaro era pobre, né, ele era humilde, e ele estava ali, né, e quando eles desencarnaram, o Lázaro, ele foi de encontrar Abraão, né, que foi o quê? Ele era bom, então ele foi, né, foi para um lugar na mesma sintonia que ele, que foi um bom lugar, né, no caso, né, onde tinha os bons espíritos. E já o rico, ele não foi uma pessoa boa na terra, né, e também é pra gente mostrar pra gente que títulos, né, como rico, pobre, rei, mendigo, essas coisas, não existe quando a gente desencarna, isso acaba. E, né, e pro rico, a Lázaro ainda era um escravo ali pra ele, né, então, né, e não é isso, né. Ó, então vamos continuar, né? E também tem outro exemplo, que foi de André Luiz. Ele tinha, né, seus vícios, era uma pessoa bem materialista, né? Ele não acreditava no poder de Deus. Só que quando ele viu, né, que ele estava ali errado, eu não sei se vocês conhecem André Luiz,
pelo menos eu já vi um filme que é O Nosso Lar. Se vocês alguém não viu, pesquisa, ele é bem legal, ele fala, né, sobre a reencarnação, essas coisas. E André Luiz, ele era um médico, só que ele tinha seus vícios, ele bebia demais, ele era uma pessoa orgulhosa, egoísta. E aí, quando ele desencarnou, ele foi para um lugar que não foi muito bom, na mesma sintonia, na faixa vibratória que eu falei. E lá ele começou a sofrer, né, a sofrer bastante. E aí ele viu que ele estava errado, de todas as coisas erradas que ele fez, né? Ele estava cansado já de sofrer, né? Aí ele pediu ajuda a Deus e viu ele como um pai bom, né? E poderoso e justo. E foi aonde ele parou de sofrer e foi ajudado por os meus espíritos, porque ele fez uma prece, né? Pediu ajuda a Deus. E foi aonde que o anjo da guarda dele e os meus espíritos atendeu ele e ajudou. E aí ele parou de sofrer. E assim também com a gente, né? E essa história é real, tá, gente? Então, agora vamos pro último parágrafo, ó, gente. Ó, ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus nos ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Olha, aqui que ele vai dizer. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam, viu? Então, se a gente for orgulhoso, nos afastamos de Deus e dos bons espíritos. Agora, se a gente for humilde, nos aproxima de Deus e dos nossos da guarda dos bons espíritos. Bom, continuando. E isso por razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade do homem, ser pobre do espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. E já nesse, último parágrafo, ele fala bem, claramente sobre a humildade, e as qualidades morais, que é o que devemos praticar, que é sendo humildes e procurando sempre nos melhorar, para ter qualidades, qualidades morais, tal. E esse negócio aqui que eu ressaltei, em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam. Eu achei essa partezinha aqui bem... explicou todo o resto, Que nem eu falei já bem no início, que pobre não é daquele ponto de vista, material e nem rico, mas como pobres dos espíritos no sentido mudando, e rico, cheio de qualidades, que daí a gente vai cada vez nos evoluindo. E agora, que a gente já conversamos, já refletimos no Evangelho, vamos aprofundar agora um pouquinho mais no que é a humildade. Então, primeiramente, eu vou dar um exemplo, Eu vou citar um exemplo que é Sócrates. Sócrates, ele foi um filósofo e ele defendia a humildade, através de uma frase. Vamos ver se vocês conhecem. Só sei que nada sei. É uma frase de humildade, certo? Porque ali ele está dizendo que a única coisa que a pessoa sabe é que ela não sabe de tudo. E isso é uma frase de humildade, Que quer passar a humildade, Porque a única coisa que ela sabe é que ela não sabe de tudo. E é a humildade também que nos permite aprender mais, que nos permite crescer em todos os sentidos de evolução, tanto moralmente, como espiritualmente, que é como espíritos, que nós somos. E a pessoa humilde não é aquela que menospreza as pessoas e nem tem baixa autoestima, porque tem pessoas que acham que ser humilde é covarde, é bobo, porque nem está ali no Evangelho, que a gente leu. E não é nada disso, porque um exemplo é Jesus. Ele era humilde e ele não era nem um pouquinho bobo, gente? Vocês não concordam comigo? Porque Deus, ele foi humilde em todas as situações da vida dele e ele não foi em nenhum momento bobo, não foi covarde, ele era bem inteligente, E a gente deve seguir Jesus, sendo humildes, E não só seguir ele, na pessoa que ele foi humilde, mas em todas as qualidades dele, que ele tinha e que quis nos passar, E a pessoa humilde, ela não se ofende, ela aceita e gosta de trocar ideias e compartilhar conhecimentos.
porque ela sabe que ela não sabe de tudo, né, que nem a frase. E ela aceita quando chamam a atenção dela, porque se chamam a atenção dela, né, de nós mesmos, né, é por algum motivo, né, e a gente deve aceitar e tentar consertar, né, para nos melhorarmos naquela situação, né, que fomos chamados a atenção. E nós aprendemos, né? E nós não aprendemos só também, só observando, aprendemos também com leituras edificantes, que tem um bom conteúdo, né? Naqueles livros que nos conduzem ao bem, né? A gente estudando, a gente vai aprender coisas novas, que sejam úteis, né? E as pessoas humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Elas não ostentam o que têm, não ostentam o que sabem. Tipo, eu tenho um carrão lindo, maravilhoso, olha, né? Eu tenho aquele caderno chique, nossa, que caderno inteligente que tá na moda agora usar, né? Tem aquele caderno lá que é maravilhoso. Né? E pobres de espíritos são os que estudam com humildade, são os que sabem que não sabem. Que nem eu falei da frase. Essa frase é uma frase perfeita, na minha opinião, que demonstra bastante humildade. E agora que já falei o que é, né, o que eu entendo de humildade, bem um pouquinho assim mesmo, vamos agora para um exercício para colocarmos a humildade em nosso dia a dia. Bora lá. Então a primeira coisa isso é pra gente tentar colocar no nosso dia a dia, pra gente se esforçar. Não se irritar com a crítica, aproveitando, né, pra considerar ela, tipo assim, alguém fez uma crítica de alguma coisa que a gente fez, né? A gente para prestar atenção naquilo que a gente fez e no que a pessoa falou, pra, né, prestar atenção, poxa, até que é verdade, assim, até que não tá muito bom aquilo, e tentar consertar e agradecer pra ela, né? O segundo é reconhecer as nossas falhas, né? Porque todos nós temos erros, né? Tipo, não é só eu, Gabriela, que tenho erros, ou só fulano tem erros, né? Todos temos, porque ainda somos espíritos imperfeitos, né? E ainda estamos em evolução, estamos nesse mundo de provas e expiações. Então temos que aceitar que todos temos erros, né? E tentar consertar, né? E bate com o que eu falei ali no primeiro item, que é reconhecer as nossas falhas, reconhecer o nosso erro e tentar consertar. E o terceiro não alimentemos superioridade. Valor autêntico não se exalta. Aqui, né, tipo, é uma coisa, a gente se achar melhor em alguma coisa. Porque, assim, a modéstia, e entra a modéstia. O que é modéstia? É até parecido com a humildade, tipo, a gente não se acha que sabe de tudo, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para aprender, então a gente é modesto, a gente, né, reconhece que a gente não sabe de tudo, né. Então é isso, não alimente superioridade, não se acha melhor, né. Então vamos pro quarto, né, não despreze a ajuda dos outros, agradeça o auxílio, sempre que alguém, né, for nos ajudar, né, a gente aceita, né, porque pode ser uma coisa útil, a pessoa pode nos ajudar, né, e a gente sempre agradecer o auxílio, né, porque se a pessoa está ali nos ajudando, é porque ela se, né, dispôs a nos ajudar, né, ela se preocupou ali com a gente. E o quinto, né, não evite o menos favorecido, cumprimente com simpatia. Né? Então a mesma coisa é assim, não vou falar com aquela pessoa, com aquela menina ali, olha como ela tá, como ela se veste, toda desajeitada, né? Ninguém fala com ela, então eu não vou falar não. Né? E se a gente for parar pra pensar isso, quem somos nós, né? Pra falar, né, como os outros se vestem, como os outros se arrumam. Porque e se ninguém, né, fala com a pessoa, mais um motivo pra gente falar com a pessoa, né? Ela vai se sentir bem até em saber que tem pessoas, né, que importam ali com ela, que estão falando ali com ela, né? Outra situação é quando vemos aquelas pessoas na rua, né, que pedem ajuda pra gente, porque elas não têm nada, não tem nada mesmo. Estão ali com fome, e às vezes tá com frio, né? E aí vem a gente, atravessa a rua, né? Atravessa a calçada, pra não falarmos com ela, né? Pra gente não ajudar, né? E isso é feio, né, gente? Porque se a gente, vamos nos colocar na situação daquela pessoa, eu acho que se a gente tivesse necessitado, tivesse pedido ajuda pra alguém, acho que a gente não queria ser rejeitado, né? Então, o sexto
não, não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Aqui não critiquemos, né, o esforço do outro, tipo, o outro vão fazer um trabalho de escola, tipo, nossa, o trabalho dele, nossa, o nosso ficou muito melhor, né? Também é uma coisa de superioridade, né, se achar melhor. E também nem se achar superior porque você, tipo, porque você é rico e aquela pessoa pobre, ou porque você tem uma roupa de marca e a outra não tem, né? E por aí vai, né? Então, esses são alguns exercícios de humildade que podemos colocar em prática, né? Que devemos, né? Mas tem outras situações, também tem várias situações. Em qualquer outra situação, nós devemos pensar assim, ó. Surgiu um momento, nossa senhora, tem que ser humilde agora. A gente já sabe que é humildade, é que reconhecer o nosso erro e se passar uma situação a gente deve pensar assim, opa, o que uma pessoa humilde, né, agiria nesse momento? Ou melhor, como Jesus agiria nessa situação? É assim que a gente deve pensar, a gente vai pensar e vai agir, não é agir por impulso, né? Agir com calma, pensando bem e pensar, né, como Jesus agiria, já que ele é o nosso modelo e guia. E agora, no livro dos Espíritos, tem algumas questõezinhas que falam sobre a humildade, que é a 275, 275A e 277. Ó, então, bora lá começar. Allan Kardec pergunta para os espíritos assim, ó, a 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Os espíritos nos respondem, não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Leia os Salmos. Bem, então, né, como ele falou aqui, aquelas pessoas que são pequenas, vamos dizer que são pobres, né, que são consideradas pequenas aqui na sociedade, infelizmente, elas vão ser elevadas, digamos assim, né, tem escrito aqui, e os grandes rebaixados, que são aquelas pessoas ricas aqui que têm títulos grandes, que se acham que são orgulhosas, né, que nem têm esses sentimentos ruins, serão rebaixadas, né, que nem ele falou aqui. Ó, e vamos para 275A para a gente entender mais um pouco. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Ó, agora a gente vai entender melhor. Resposta dos espíritos. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens, segundo seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Então, eu falei aqui, né? Aquelas pessoas que são consideradas grandes aqui, né, de títulos grandes, elas podem ser aqui na classe de boas pessoas, digamos assim, na classe, né? Que nem ele tá falando aqui, ó. São diferentes ordens, segundo os pode estar na última classe entre os espíritos, que são aquelas pessoas boas, que são caridosas. Claro que também tem rico, que são humildes, né, que ajudam as pessoas, não são todos, né? Claro que, né, isso varia muito de pessoa, porque são provas, né? Na minha opinião, a prova do rico é mais difícil, porque assim, a gente tem que lidar, olha quanta coisa que a gente, né, pode realizar, porque a gente coloca, né, sonhos em coisas materiais, né? Coisas materiais são passageiras, né? Que Deus nos emprestou, né? Então, por isso que é uma tentação as coisas. Então, ai, o meu sonho é aqui até na casa, ai, o meu sonho é naquele show, né? Então, a gente coloca nossos sonhos nas coisas materiais e a gente acaba se esquecendo das coisas que realmente importam, que é realizar, né, a nossa evolução moral, que é sermos humildes, né, praticar paciência, ser caridoso. E, né, por isso que a prova do rico é um pouco mais difícil, porque o dinheiro, né, tá ali na tua mão. Então você vai ter ali contato com o que tu quiser, né? Então, por isso que é um pouco mais difícil. Então, por isso que às vezes o rico acaba se esquecendo do que realmente importa. E os pobres, né? Como eles não têm muito dinheiro, eles se contentam que tem, né? E aí acaba vendo
essa parte de Deus, de Jesus, mas isso varia de pessoa. De pessoa, não se, não é tipo uma coisa, é assim e sim, não é, né? E agora, 277. O soldado que após a batalha encontra o seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? O título não é nada, a superioridade real é tudo. Então, como eu venho falando, né, bem antes para vocês, o título não é nada. Se foi rei, se foi rainha, se foi duque, se foi duquesa, se foi rico, se foi pobre, isso não muda nada quando a gente desencarna. O que fica realmente com a gente foi o que a gente aprendeu. Tipo, eu aprendi, eu consegui ser paciente nessa vida, eu consegui ser mais otimista, eu consegui ser humilde, é isso que realmente importa. E é essas qualidades que a gente vai levar quando a gente desencarnar. Não vai ser o dinheiro, não vai ser as coisas que a gente comprou, porque aqui tudo é passageiro, né? Então, é isso, é o do Livro dos Espíritos. Agora, voltando pro Evangelho segundo o Espiritismo, ainda, né, no capítulo 7, né, Bem-aventurados os Espíritos, tem o item 11, que é o orgulho e a humildade, onde ele foca mais nessa parte. Eu vou ler um pedacinho que mais me chamou a atenção, assim, só pra gente refletir agora, para prestar atenção, né, assim, realmente nos dois, é mesmo para refletir. Bora lá. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão poucos seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para vosso próximo? Ou não? Porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisses um hábito para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos de que aquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que vos o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. Essa foi um pedacinho da humildade. Agora o orgulho, olha. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas era a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Então, gente, é pra gente refletir bastante que esse pedacinho ele diz, tá bem claro, né, o que significa a humildade, o que ela, né, o que ele quis passar, e o orgulho também, né. E agora eu vou colocar uma musiquinha pra gente também refletir e parar um pouquinho pra pensar, né, pra relaxar um pouquinho. Bora lá.
Então, pessoal, nosso estudo da noite de hoje chegou ao fim. Então, agora pra gente, acabar, pra gente encerrar, vamos fazer uma oração. Depois dessa música bem bonita, que na minha opinião é uma das minhas preferidas, que é a oração de São Francisco. Então, bora lá terminar, né? Então, vamos continuar, com os pensamentos elevados a Deus, a Jesus, e fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Então, pessoal, foi esse o nosso estudo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido passar tudo que eu entendi, que é a humildade, sobre esse capítulo, que vocês tenham entendido. Então, foi isso, pessoal. Um grande beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau!